Domingo de Ramos. O nome correto é Domingo de Ramos e Domingo da Paixão. Ano B. Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Entrada de Jesus em Jerusalém. No nosso texto da entrada de Jesus em Jerusalém, faz parte do primeiro dos 3 dias em que o evangelista Marcos divide os capítulos 11 a 13 do Evangelho. Então, o evangelista Marcos coloca 3 dias fundamentais da chegada de Jesus, da entrada de Jesus em Jerusalém. É interessante a gente perceber, a gente que estava acompanhando até agora o evangelista João, e quando for na Páscoa de novo, nós vamos voltar para João. Se não tivesse o evangelho de João, na nossa cabeça ficaria uma ideia bem clara: Jesus entrou uma só vez em Jerusalém. Os sinóticos só contam uma vez, é uma entrada e a entrada solene. Só que quando a gente acompanha o evangelho de João, você vai vendo que teve várias outras vezes que Jesus sobe e desce a Jerusalém. E nós só sabemos que o ministério público de Jesus durou 3 anos por causa do evangelho de João. Porque se fosse Marcos, Mateus ou Lucas, a gente ficaria com a ideia bem clara: durou 1 ano. Porque tudo é até a Páscoa. Lucas é uma viagem só, que Jesus estava pregando na Galiléia, subiu, foi para Jerusalém, morre e ressuscita. Só no evangelho de João você vai ver que, na verdade, é como se são várias vezes que ele sobe. E a gente tem a ideia, por que a igreja chegou à conclusão que o ministério público de Jesus durou 3 anos? Porque no evangelho de João conta 3 vezes Jesus subindo para a Páscoa. Então, 3 anos. Se você for ver no evangelho de Marcos, você vai ver uma só vez, Lucas e Mateus, uma só subida, né? E já essa, aquela que é a subida messiânica, triunfal, entrando em Jerusalém. E aí, dessa forma, Marcos coloca em 3 dias essa chegada de Jesus em Jerusalém. O primeiro dia é a entrada de Jesus em Jerusalém. Aí ele vai, chega no primeiro dia, entra em Jerusalém. O texto é bem interessante para quem conhece a Terra Santa. Você tem Jerusalém é uma montanha aqui, é uma montanha, elevada, uma montanha. Tem o vale aqui, o vale de Cedron, e aqui o Monte das Oliveiras. Quando a gente vai para Jerusalém, a gente fica aqui para ver Jerusalém, porque a vista melhor é você estar no Monte das Oliveiras. É nesse caminho que Jesus entra, naquele caminho que a gente vê, que a gente fica vendo Jerusalém, e é para aquele portão fechado que tem lá em Jerusalém, que não é a porta que não é aberta, que dá para o que hoje é aquela mesquita da cúpula dourada, o que era antes o templo de Jerusalém. Então Jesus faz esse caminho, desce e entra ali em Jerusalém pela porta principal. No segundo dia acontece a maldição da figueira e a expulsão dos vendilhões do templo, né? E segue-se várias controvérsias entre Jesus e o chefe. No terceiro dia segue-se as várias controvérsias entre Jesus, os chefes do povo, e por fim o discurso escatológico de Jesus. Então, a entrada, depois da expulsão do templo, os vendilhões, por fim a discussão com os fariseus, os saduceus, toda aquela discussão que ele termina fazendo o discurso escatológico. A gente já sabe o que é escatológico, né? As coisas referentes ao fim. Ele começa a falar daquilo que popularmente o povo chama de fim do mundo. Na linguagem popular, fim do mundo. Mas a gente chama mais de segunda vinda de Jesus, ou a parousia, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O texto que lemos nos introduz num momento crucial da vida de Jesus, porque é em Jerusalém que ele irá consumar sua missão de dar a sua vida para nos salvar. É em Jerusalém que se tornarão mais fortes os conflitos entre Jesus e as autoridades religiosas do povo. Então você vai ver que essa entrada de Jesus em Jerusalém vai ser aquilo onde vai se consumar todas as coisas da salvação, a morte e a ressurreição de Jesus. Apesar de o ministério público de Jesus se dar muito mais na Galileia, ao redor do lago. Ali, Caná, Nazaré, Cafarnaum. Jesus passa mais tempo ali. A boa parte do ministério público de Jesus é na Galileia, no norte. Só que em Jerusalém é onde acontece aquelas coisas mais extremadas, né? Que é a morte, né? A ressurreição de Jesus, né? A crucifixão, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é aquilo que centra mais, porque Jerusalém é a cidade central para as promessas de Deus. Jerusalém é a cidade santa. É para lá que ocorrem todas as peregrinações, onde se celebram as grandes festas. Então a gente sabe que provavelmente Jesus desde criança, e a gente consegue acompanhar isso, porque aos 13 anos Jesus se perdeu no templo, né? Ele se perde no templo lá, e quando ele se perde, era costume eles subirem a Jerusalém. É bem provável que, como judeus piedosos, eles subissem normalmente 3 vezes por ano a Jerusalém. Páscoa, Pentecostes e Festa das Tendas. Jesus, São José, a Virgem Maria, depois mais adiante Jesus e a Virgem Maria, depois Jesus e os apóstolos, né? Sempre fizeram esse movimento de subir e participar e acompanhar dessas 3 grandes festas de peregrinações que tinham na época dele, né? Que se subia a Jerusalém. Então por isso que para o judeu Jerusalém é o que tem, é a coisa mais santa do mundo. É difícil para nós que somos ocidentais e até que somos cristãos, que nós já temos uma visão um pouco, transcendemos um pouco o físico, para perceber que Jerusalém é um símbolo de algo que é muito maior. Mas para os judeus, eles não tratam Jerusalém como um símbolo. Jerusalém é um fato. Jerusalém é a promessa de Deus. Estar sem Jerusalém é estar sem a promessa de Deus. Se perguntarem de verdade a um judeu se ele prefere entrar em guerra com o mundo todo e não entregar Jerusalém, entra em guerra com o mundo todo. Porque como a gente rezou nesses dias aqui, repetidamente na missa do domingo, né? O salmo que diz: Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha mão direita seque, que minha língua gruda ao paladar. Ele se auto-amaldiçoa se ao momento na vida ele deixar de lembrar de Jerusalém. Então, Jerusalém é para o judeu a personificação de todas as promessas de Deus. Não é um símbolo como é para nós. É um símbolo de todas. Não é um símbolo. O símbolo é algo, é uma coisa importante, mas que nos remete a algo maior. Mas eles não. Eles têm Jerusalém como é a promessa de Deus. A promessa é a terra. É a terra prometida. Aquele lugar, para eles, é a forma de compreender, a forma de vivenciar a fé deles é uma fé muito concreta. 2 mais 2 igual a 4. Então, eles não pensam, nada na vida vai fazer eles tentar desistir daquilo ali, né? E não tem para eles, o que foi para o mundo uma confusão enorme, para eles a maior alegria do mundo foi a história do Trump dizer que é a capital. Para eles é a ideia deles, aquilo não existe nada, e não existe nem como dialogar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que está na mente e no coração deles, né? É a promessa de Deus. Todas as vezes, tem outro salmo, que é o Salmo 136, que eu não acho bonito, quando diziam, né,
quando eles estavam no exílio na Babilônia, e as pessoas diziam: vocês são um povo judeu, vocês são famosos, porque vocês tinham um templo e cantavam com salmos, com harpas. Você era um povo que cantava e dançava. Aí, cantem aqui e dance para a gente ver. Aí ele diz: jamais cantar e dançar. Se estamos fora de Jerusalém, a nossa vida é a tristeza. A alegria jamais. Não existe alegria fora de Jerusalém. Então é a compreensão porque lá é o local das promessas de Deus. E aí, neste lugar que Jesus vai realizar esta grande promessa. Aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, Jacó, Moisés, Davi, vai se realizar na pessoa de Jesus Cristo. Porque eles sempre vão... a promessa de Deus é que eles serão luz para todos os povos. É de Jerusalém que vai nascer, que vai vir a verdade, vai vir a salvação. É de Jerusalém que virá todas as coisas boas. Só que Jerusalém é o local, é o símbolo da onde a pessoa de Jesus Cristo vai dar a vida. E por isso que Jerusalém se tornou o local aonde a doutrina vai sair, aonde a luz vai brilhar. Não é o lugar físico, não são as paredes, não são as muralhas de Jerusalém, mas é um filho de Jerusalém, quer dizer, um judeu que vai morrer, ressuscitar, e assim vai ser a salvação, né? Vai ser a luz, vai ser a salvação. O que, claro, para o judeu é algo que é difícil, mas boa parte também não pode só se fechar nos que é difícil, porque a Virgem Maria é judia, São Pedro é judeu, todos os apóstolos, ao início da igreja, os primeiros evangelizadores, nós só conhecemos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo por causa dos judeus. Não só porque Jesus foi judeu, mas quem proclamou, todos foram judeus. Judeus que se converteram, né? Que acreditaram que as promessas messiânicas se realizaram na pessoa de Jesus Cristo. E é, na verdade, o que a gente celebra no Domingo de Ramos. É dizer que o que a gente celebra no Domingo de Ramos é dizer que Jesus é o Messias. Que Jesus é aquele que liga o passado ao presente. Como eu já expliquei para vocês, para um pagão, quando, por exemplo, Paulo ia pregar para um pagão lá em Roma, lá onde hoje é a Turquia, dizer que Jesus é o Cristo, para eles, um pagão não tem nada. Sim, o Cristo. Cristo não é nada para eles. Porque Cristo significa Messias. É o Messias. É o prometido de Israel. Para um pagão, aquilo e nada era a mesma coisa. Rapidamente, Paulo e os primeiros cristãos, eles perceberam que ao anunciar para os pagãos, eles tinham que dizer que Jesus era o Senhor, que é o Kyrie, que é o que a gente reza na missa hoje, o Kyrie eleison. Quando eles começaram a pregar na Turquia, na Grécia e em Roma, eles viram que chamar Jesus de Messias, de Jesus de Cristo, não representava nada para ninguém. Não comunicava nada. Então, porque aí ele é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é aquele que está acima de todos. Aí os pagãos começavam a entender quem era Jesus. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém é para justamente dizer que o passado, todas as promessas de Deus feitas aos judeus se realizam na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela Jerusalém que centralizava, e o templo que centralizava a presença de Deus no meio do seu povo, que a gente viu nesses dias, na purificação do templo, que Jesus é o novo templo. A presença dele realiza tudo aquilo que acontecia como promessa por meio dos profetas e da terra prometida, Jerusalém. E o texto continua dizendo: tudo isso porque o templo era o centro da religião judaica. Nele é que eram oferecidos os sacrifícios a Deus. E ao seu redor é que estavam os grandes mestres da lei a ensinar.
Quando um judeu devoto subia a Jerusalém, aproveitava para escutar os mestres e tirar suas dúvidas, as questões relativas à lei. A narração da entrada de Jesus em Jerusalém nos remete a um texto profético do Antigo Testamento. O que diz? Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Ao lermos esta profecia messiânica, percebemos que o próprio Jesus preparou a sua entrada como um cumprimento das profecias a seu respeito, com plena consciência de sua missão. Assim, toda a cena da entrada de Jerusalém é marcada por imagens simbólicas que comunicam quem é ele e qual é a sua missão. Então, o que nós vemos no domingo de Ramos é que Jesus é o Messias. Messias é em hebraico, né? O Meshiá. Em grego, Cristo. Né? Em português, ungido. Né? Essa é a mesma palavra, só que traduzida, aquele sobre o qual repousa a unção, o óleo da unção. Então, o que nós celebramos no próximo domingo é isso: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é aquele a qual o passado vai se confluindo até chegar na promessa. É aquilo que nós vemos na transfiguração de Jesus. Moisés e Elias, a lei e os profetas apontam para Jesus Cristo para dizer, nele realiza todas as promessas. Então isso é importante a gente compreender desta forma, porque nós vamos perceber que nas promessas de Deus não tem rupturas. O que Deus prometeu no Antigo Testamento, ali ele realizou plenamente na pessoa de Jesus, e tudo que ele promete, o que ele realizou na pessoa de Jesus, nos faz confiar que o que ele prometeu para adiante, como por exemplo, que um dia ele vai voltar uma segunda vez, que ele explicou como é a vida eterna, nós podemos acreditar. Porque todas as promessas se cumpriram na pessoa de Jesus. E Jesus, quando veio, a realizou e fez outras promessas. E, baseado nisso, nós podemos acreditar e confiar que Jesus é fiel em tudo aquilo que ele promete. Partilhe aí com a pessoa do seu lado. 2. Algo bastante interessante desse texto é perceber que boa parte dele é ocupada pela figura do jumentinho, né? O jumentinho ficou famoso aqui. Percebemos assim que a sua figura tem algo bastante significativo a nos ensinar. Na época de Jesus, era oferecido a Deus a primeira cria, o primogênito de todo animal. No caso do jumento, aquele que seria oferecido, o primogênito, não devia ter sido montado por ninguém. Nisto fica em evidência que estamos diante de um fato religioso sagrado. A entrada de Jesus em Jerusalém não é uma manifestação política ou militar. Jesus é o Messias. Mas não se enquadra na expectativa de que muitos de sua época que esperavam o Messias guerreiro que ia expulsar os romanos. Ele é rei e Messias e veio libertar o homem do pecado, que é a raiz de todos os males. Então, é importante a gente perceber, ele era a cria mais velha, então era aquele que deveria ser oferecido a Deus. E Jesus monta num jumentinho que devia ser unicamente pertencer a quem? A Deus. Em tese, só Deus poderia montar nele. Era um jumento oferecido a Deus. E Jesus monta nesse jumentinho que não é montado por ninguém. Na cria, o primeiro, aquele que abriu o útero da mãe, tem que ser sempre oferecido a Deus. Era feito um oferecimento.
Então Jesus, ao montar nele, ele assume a sua natureza, ele assume a sua identidade, manifesta a sua identidade divina e na sua qualidade de Messias, aquele que realiza as promessas antigas. A entrada de Jesus em Jerusalém também é marcada pela manifestação popular. Isso nos faz perceber que o povo compreendeu no gesto de Jesus a chegada dos tempos messiânicos. E eles aclamavam a Jesus dizendo: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Unido a isso, eles também faziam de suas aclamações referências a quem? Davi E a sua descendência, pelo qual, segundo as promessas feitas por Deus, viria Messias. Então eles aclamam Jesus primeiro dizendo Hosana, que na tradução de época é qual? Salva-me, salva-nos. Hosana é salva-nos. Só com o tempo que ela foi criando uma conotação de, como é que chama? De louvor. É igual o Kyrie, né? A gente quase que automaticamente, a gente sem querer foi com o tempo usando o Kyrie para pedir perdão. Mas o Kyrie é uma aclamação, não é um pedido de perdão. O que, quando ele diz Kyrie eleison, a gente não é nessa. Por isso que você não pode cantar o Kyrie no ato penitencial sem ter nenhuma coisa de pedir perdão nele. O Kyrie sozinho não serve como ato penitencial. Certo? Quando ele é ato penitencial, é Senhor, tu que fizeres, entende, piedade. Quando é depois da absolvição, é Kyrie sozinho. Kyrie seco. Kyrie, Senhor, porque na verdade aquilo ali é quase como o glória. É uma aclamação ao Todo-Poderoso, ao Pantocrata, ao Pantocrator, ao Senhor, o Todo-Poderoso, o governante do mundo. Não é necessariamente pedir perdão. Só que quando de tanto usar uma palavra, a gente vai tanto usando de um jeito que, sem querer, quando ele faz Kyrie eleison, ele já começa a pedir perdão, né? Kyrie eleison, né? Cristo eleison. A gente pede perdão, mas não é necessário, é essencialmente uma aclamação. E o Hosana... Não, mas o Kyrie eleison é uma aclamação. Então, Não é perdão. O Kyrie eleison é um reconhecimento do que ele é o Senhor. Mas pode ser colocado no ato penitencial se tiver alguma frase de pedido de perdão antes. Ou se for ainda vier antes com aquela confesso a Deus Todo-Poderoso. Tem que ter. Só o Kyrie eleison não pode ser no ato penitencial porque ele não tem essa função. É uma função aclamativa o Kyrie. Então, como Hosana também, Hosana é salva-nos. O que o povo estava dizendo para Jesus? Salva-nos. Hosana, salva-nos. Liberta-nos. Pedindo a salvação. É claro que não deixa de ser uma aclamação, porque a gente só pede para alguém salvar quem a gente reconhece a capacidade, o poder de nos salvar. Mas a aclamação é um efeito secundário. Na verdade é uma súplica, mas que ao longo do tempo foi-se cada vez mais desenvolvendo uma expressão de louvor, como a gente usa, mas fundamentalmente o povo estava aclamando, pedindo ao Messias que os salvasse, para que se tornasse o salvador deles, aquele que viria ser o Salvador, aquele que viria libertar o povo, aquele que governaria, porque era assim que eram tratados os reis. Os reis eram tratados como salvadores, aqueles que salvavam as pessoas. Então, é desta forma que eles estão reconhecendo a Jesus Cristo. Unido a isso, eles também faziam suas aclamações, referência a Davi, porque Davi é o grande rei que tinha uma promessa, que de um descendente de Davi
seria o Messias. E é engraçado que há uma certa troca, porque a Virgem Maria não é da tribo de Davi. Quem é da tribo de Davi é São José. São José é da tribo de Davi. Por isso que na festa de São José agora, o anjo é explícito para ele, diz assim, como, olha, dê o nome a Jesus, viu? Seu trabalho aqui é dar o nome a Jesus. O seu trabalho é adotar e transmitir a descendência davídica. O seu papel é fazer a ligação da história entre o antigo e o novo. Você vai comunicar, por você que vai passar, a profecia vai se realizar. E vocês sabem que a liturgia da igreja, ela é uma forma que é cosmológica, abarca o cosmo todo. Por exemplo, vocês sabem qual é o dia que no hemisfério norte, por exemplo, por que o Natal é dia 25 de dezembro? Porque a partir do dia 25 de dezembro, o dia vai ficando cada vez maior do que a noite. Por isso que foi escolhido dia 25 como dia de Natal. É a virada do solstício, é a virada daqui. Por isso que o nosso amigo João Batista, qual é a festa de João Batista? 24 de junho, no hemisfério norte, do mesmo jeito. A partir dali, à noite, o dia declina. E qual é a função de João Batista? Convém que eu diminua e que Cristo cresça. 25 de dezembro é crescente. 24 de junho é decrescente. 19 de junho, do 19 para 20 de junho, a Terra muda, o eixo da Terra muda. Por isso que a Terra faz isso, do 18 para 19, 19 para 20 de junho. Foi por isso que foi escolhido o dia de São José, dia 19 de junho. É a mudança. 19 de março. Disse isso para ver se vocês estavam prestando atenção. 19 de março. Por quê? Aqui nós mudamos estávamos no verão, passamos para outono. No hemisfério norte, estava no verão, passaram para no inverno, passaram para a primavera. É a hora que a inclinação da terra muda. É a passagem, é a mudança. Então ele está ali para ser com o papel dele é fazer com que a terra mude de eixo. Agora a terra tem um outro Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o dia dele é o dia 19 de março. Então ele está para justamente comunicar que Jesus é o filho de Davi. Mas é uma coisa interessante, porque na verdade é quase que Jesus que adota ele, Na verdade, quase não, é Jesus que adota José como pai. É feito o contrário. Na verdade, a promessa que Deus tinha feito a Davi, queria construir uma casa para Deus. Lembram? Queria construir o templo. Deus disse, não. Você não vai construir uma casa. A gente presta atenção na frase negativa, porque ele era guerreiro. Mas essa frase me perguntando, não, eu é que te darei uma casa. O que é casa no reinado? É a dinastia. Ele dizia, eu te darei uma casa. Eu te darei alguém que será o descendente. Então, na verdade, Jesus adota José, que adotou Davi. Ele adota a casa de Davi. Davi se torna aquela grande referência, mas na verdade é aquilo que na verdade é a pessoa de Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas. Você fala, José é da casa de Davi. José é da casa de Davi. Então é José que transmite legalmente que Jesus é um descendente de Davi. Esse por isso que José é o último dos patriarcas. Ele é o último do Antigo Testamento que vai fazer a passagem do Antigo para o Novo. Ele vai fazer a passagem de eixo. A terra vai mudar de eixo. Não tem mais o eixo que tinha antes. Por isso, dia 19 de março.
Então, essa transformação. Tem gente até que faz aniversário nesse dia também, né? A Terra mudou de eixo também nesse dia. Agora compreendeu o porquê, né? Agora sabe por quê. Esse é o papel de José, comunicar a filiação à casa de Davi. A chegada de Jesus ao templo, que era o lugar principal de Jerusalém, é bastante enigmática. Ele não realiza nenhuma atividade propriamente dita, mas observa o lugar e o que acontece lá. Como aquele que veio, enviado do Pai, para buscar os frutos da fé daquele povo, no lugar que era o centro da fé de Israel. Depois de ter feito isso, encerra seu primeiro dia em Jerusalém, sai da cidade e vai para Betânia, que é, de novo aqui, o Monte Sião, onde fica Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Betânia fica do outro lado do Monte das Oliveiras, aqui do outro lado. Hoje não tem um muro lá, a gente não consegue ir lá, porque tem um daqueles vários muros que tem lá em Israel, é o muro aqui, a parte Betânia. Quando a gente vai na igreja do Pai Nosso, a gente vê lá a torre da igreja, que é a igreja de Betânia, tanto onde Jesus dormiu, como do milagre da ressurreição de Lázaro, que é tudo em Betânia, só que é tudo do outro lado do muro, tá? Que hoje a gente não tem acesso. Partilha aí com a pessoa do seu lado. Aplicação do texto. No domingo de Ramos, são feitas 2 proclamações do Evangelho. Isso em uma única missa. Só tem uma missa em cada paróquia, se escolhe uma missa que tem procissão. As outras não tem. Aqui vai ser às 9. Aqui vai ser a missa das 9. 9 da manhã. É 9 da manhã. É a única que tem missa. A única que tem procissão. Certo? Aí, neste caso aqui, vai acontecer o que está aqui. Vão ter 2 proclamações do Evangelho. Nas outras só tem uma. Então, a primeira é do Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, no início da procissão de Ramos. Então, são 2 celebrações distintas. A procissão é uma coisa, a missa é outra. No rito extraordinário, antes do Concílio Vaticano II, o padre usava 2 paramentos distintos. Uma para a procissão, era um paramento festivo, né? E quando ele vai iniciar a missa, já que a procissão é de Ramos, a procissão é alegre, a missa é grave, a missa é da paixão. Se você só participa da missa sem a procissão, você vai ver a missa, todo o tom dela é grave. Nós vamos celebrar a morte de Jesus domingo. De como ela, só a procissão antes, que ela é totalmente em tom alegre, né? Exultante, porque nós repetimos os gestos e as palavras alegres do povo exultando com a entrada do Messias em Jerusalém. E a segunda é a da paixão de Cristo, segundo Marcos, já que estamos no ano B. Então, no ano B, se vai ler sempre tudo, festa da transfiguração, segundo Marcos, né? A tentação de Jesus no deserto, segundo Marcos, porque estamos no ano B. Vai ser a paixão de Cristo, vai ser lido a paixão de Cristo toda, segundo Marcos, no domingo que vem, na missa. Desta forma, somos introduzidos no espírito da Semana Santa. A paixão de Cristo. A paixão de Cristo será de novo proclamada na Sexta-feira Santa, mas será do Evangelho de João, pois este se repete todos os anos no mesmo período. Então, por que se lê a paixão de Cristo no próximo domingo? Para fazer a gente entrar
no clima da Semana Santa. Então, domingo que vem, o Evangelho da Paixão dá o tom, a nota inicial, porque aquela música vai dar aquelas notas para dar, é a paixão de Cristo dá o tom, com o evangelista do ano. Que é isso que é feito. 2. Com o domingo de Ramos, entramos na Semana Santa, que terá o seu coração no Tríduo Pascal, onde celebraremos paixão, morte e ressurreição de Jesus. Este coração, que é o Tríduo Pascal, tem um conteúdo fundamental: o grande amor de Deus por nós, como nos é revelado no Evangelho de João, como é dito: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o coração, a Semana Santa é a semana maior. O tríduo é o coração da Semana Santa, que é quinta, sexta, sábado e também, no caso, domingo. Não é contado assim, mas eu vou explicar direito como é contado, por isso que ele é 3 dias, porque ele começa, na verdade, na quinta noite. Primeiro dia vai da quinta noite até a sexta noite. O segundo dia vai da sexta noite até o sábado à noite. O terceiro dia do sábado à noite ao domingo à noite. Por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque essa é a forma que os judeus contam o dia, não como a gente. O dia começa ao entardecer. Se encerra um dia ao entardecer, então começa. Por isso que a última ceia e a morte de Jesus está no mesmo dia. Ele começou na quinta-feira à noite e vai até às 6 horas. Primeiro dia, a última ceia, paixão de Cristo. Segundo dia, da sexta-feira, 6 horas da tarde, até 6 horas do sábado. É o único dia alitúrgico na igreja. Nesse dia não tem nem missa, nem celebração, nem nada. Porque na sexta-feira não tem missa, mas tem celebração. E aí qual é a grande pedagogia da igreja? Faz a gente ir progressivamente perdendo para a gente sentir falta. Então, desde o início da quaresma nós estamos perdendo. Nós perdemos o glória, nós perdemos o aleluia, vamos perdendo até chegar na sexta-feira santa, que perdemos a missa. Não temos missa na sexta-feira santa. Então perdemos já quase tudo. E no sábado nem nenhum tipo de celebração. Nós chegamos à estaca zero no sábado, onde chegamos ao último grau de perder todas as coisas. Até que, sábado à noite, nós retornamos a receber tudo. Nós vamos caindo para sentirmos falta. Por que nós fazemos penitências na quaresma? Para sentir falta. E a outra característica, por que a gente não canta aleluia? Para sentir falta. Por que a gente não canta glória? Para sentir falta. Para ter sentimento de perda. Para que no sábado à noite nos seja devolvido tudo de novo. Por isso que Jesus diz: não é conveniente que jejuem quando o noivo está presente. Porque quando o noivo está presente é festa. Então, mas quando o noivo está ausente, jejuamos. Por isso que a gente vai progredindo até o momento que a gente vai celebrar a perda do esposo. Ele morre. Até que celebramos o domingo, ele no túmulo. E claro, também a descida à mansão dos mortos. Mas visualmente para nós, ele está no túmulo. Então perdemos tudo. E por isso vamos gravemente celebrando esse sentir falta. Meus queridos irmãos, faço um apelo veemente, da mais profundo da minha alma. Pelo amor de Deus, não percam as celebrações do Tríduo Pascal.
São as celebrações, não percam as celebrações do Tríduo Pascal, porque são as celebrações mais importantes. E compreenda, da quinta-feira santa até o dia de domingo, é como se fosse uma celebração só. A igreja só divide isso de forma pedagógica. O mistério da Páscoa é a celebração da última ceia, instituição da Eucaristia, a paixão, a morte e a ressurreição, Jesus do túmulo e depois a ressurreição, é um mistério só. É como se a gente começasse uma missa na quinta e só terminasse no domingo de manhã. Estamos dentro de uma grande missa, numa grande celebração, a qual a gente vai mergulhar no mistério central, mais importante, mais fundamental da nossa vida. Esse mistério é que é o amor de Deus que se manifesta, Deus que nos ama ao ponto de morrer por nós, morrer numa cruz por nós. Eu gosto de dizer, muitas vezes na vida a gente se propõe a fazer grandes coisas. Eu acho que quando eu era jovem eu também me propunha, mas passou, eu vi que não. É igual a Santa Teresinha, que quando entrou no Carmelo ela também queria ser igual a Santa Joana d'Arc, que era uma heroína. Depois ela mudou de plano, viu que ela não funcionava. Ela nunca ia ser uma Santa Joana d'Arc, ela não funcionava. Ela tinha medo de aranha, quanto mais do exército na frente dela. Ela não funcionava para aquilo, ela não nasceu para aquilo. Ela não nasceu para ser heroína. Morria de medo. No Carmelo, a madre dizia, já se sabe que o claustro desse mosteiro é varrida por uma menina de 15 anos. Porque quando tinha coluna, tinha umas aranhas, ela não conseguia varrer. Ela ficava distante, com medo da aranha, aí não varria direito perto da coluna, né? Então, já se via uma menina medrosa. Não ia nunca ser uma heroína tipo Santa Joana d'Arc, que comandou exércitos, né, para libertar a França. Não funcionava, ela não era. Então, o grande problema nosso é que às vezes a gente se propõe a tantas grandes coisas que Deus não espera. Talvez você pediu para ser paciente até hoje, Deus nem espera disso de você. Ele espera coisas tão simples, que você amorosamente participe do Tríduo Pascal. É uma coisa tão simples. E você se propõe a fazer tantas coisas na vida, tantas mudanças, tanto isso. Alguém se ofereceu para morrer por mim, deu a vida por mim. É feito memória deste dia e eu nem fui. Eu acho que eu tenho coisa mais importante para fazer na vida. Até acha que a sua conversão é mais importante que isso, não. Participe. Nós não podemos fazer tantas coisas por Deus, a nossa debilidade impede a gente de tantas coisas. Se a gente pudesse, é um ato simples de gratidão. Um ato simples. Já pensou, você aqui que é pai e mãe, se alguém fosse dar um tiro no seu filho e alguém pulasse na frente e morresse no lugar do seu filho, você não ia nem para o enterro dessa pessoa? Nem um monstro deixaria de fazer isso. Porque a pessoa morreu para salvar seu filho. Fez algo, e você ia carregar isso para o resto da sua vida toda. Jesus morreu por nós. A gente não consegue nem ter a deferência de as coisas referentes a Ele, ter o respeito de participar. Então é algo que a gente deve fazer com todo o nosso coração. Talvez nós não possamos, talvez não vamos fazer grandes coisas, mas pelo menos a humildade de ser grato a quem morreu por mim, pelo menos ir celebrá-lo, pelo menos ir homenageá-lo, pelo menos expressar com o nosso coração e com as nossas palavras que somos gratos por ele. Pelo menos isso. Se tantas coisas nos faltam que a gente devia fazer. Mas começamos com as coisas mais simples. O mal na nossa vida é que a gente se propõe as coisas mais complicadas.
em detrimento de começar pelas mais simples. A coisa mais simples é você se dispor a celebrar aquele que deu a vida por nós. Na mentalidade mais simples e mais humana que existe. Estão fazendo uma homenagem a quem morreu por mim. Eu vou pelo menos estar presente nessa homenagem. Eu vou fazer pelo menos número lá e dizer, olha, essa pessoa foi importante mesmo. Ele é tão bonito quando... vocês sabem a história daquele santo que morreu no campo de concentração? São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe, vocês sabem que ele estava no campo de concentração, ele era um frei franciscano, né? Ele, no campo de concentração, tinha aquela coisa, olha, começou a fugir gente, aí o soldado nazista chega e disse, olha, é o seguinte, na medida que fugir alguém, na quantidade que fugir a gente mata. Bota aqui na fila, escolhe um para matar. Então não deixe, ajude a gente a não deixar, porque a gente vai matar. Aí teve um dia que fugiu alguém, foi filado todo mundo lá. Aí disse, fugiu um. Fulano, então olha aqui, olhou para um cara e disse, você vai morrer, vem cá, vamos dar um tiro na sua cabeça. O cara se ajoelhou, começou a chorar. Disse, não faça isso comigo não, eu sou um pai de família, tenho 7 filhos. Não faça isso comigo, começou a chorar. Frei Maximiliano Kolbe levantou a mão e disse, por favor, soldado, eu sou um sacerdote católico, deixa eu morrer para o lugar desse homem. O soldado olhou estranho para ele, chamou ele e salvou o homem. E foi bonito porque, claro, ele foi colocado, não quiseram dar um tiro na cabeça dele, quiseram que ele sofresse muito, botaram ele numa prisão sem comida, para ele morrer de fome, né? Para morrer devagarzinho. Só que na prisão tinha muita gente. Aí o que ele fazia? Ele conseguiu converter todo mundo que estava indo morrer junto com ele. Ele convertia, ele confessava, o pessoal começou a converter todo mundo lá morrendo, e ele ainda passava o dia cantando. Aí teve um dia que os soldados não aguentaram aquela alegria dele, aquele negócio, e deram um tiro e mataram ele. Sabe uma das coisas mais bonitas que eu assisti no vídeo? No dia da beatificação dele, na Praça de São Pedro, com ainda São João Paulo II presidindo, quem estava nessa missa era aquele homem. Aquele homem disse, eu fui o homem que ele morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Mas o Frei Maximiliano Kolbe é só um freizinho, ele morreu por uma vidinha que durou, o cara morreu depois também, não é lá grande coisa. Mas Jesus me deu a vida eterna. Ele morreu por mim, ainda me comunicou uma vida que não tem fim, é eterna. É uma gratidão infinitamente maior do que esse homem. Porque esse homem salvou aquele homem para viver mais 20, 30, 40 anos, para morrer também, como todo mundo morre. Uma vida limitada, e já achamos tão bonito. Jesus morreu por nós. E o Tríduo Pascal é o momento da gente ir lá e dizer assim, eu acredito, eu sou grato por isso, né? Eu nem mereço viver, eu nem faço bom fruto dessa vida que tu me deste, mas pelo menos eu não sou ingrato. Pelo menos nas homenagens maiores, eu estou aqui para dizer, olha, estou aqui também, né? Pelo menos isso. Pelo menos para expressar a nossa gratidão por tudo o que Deus fez por nós ao morrer na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Tríduo Pascal é isso, é o momento da gente expressar a nossa gratidão. O amor que Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo, de forma especial em sua paixão e morte, é um amor apaixonado. Poderíamos dizer louco. Supera toda a lógica humana que Deus tenha se feito homem, assumido a condenação do pecado da humanidade. A morte de Jesus na cruz foi por nós. Esse por nós é o fato e o motivo de toda a força com que iremos celebrar a Sexta-feira Santa. Ele morreu por nós. O fato não foi ele ter morrido. O fato é ele ter morrido por nós. Essa é a diferença das coisas. Morrer, porque até eu morro, né? Você vai morrer, você também vai morrer. Não é lá grande coisa. Mas ele morreu por nós, sendo Deus. Por isso
só iremos vivenciar verdadeiramente esse mistério de amor se mergulharmos nesse tempo como participante deles e não como alguém que escuta uma história que se passou. A liturgia nos introduz nos acontecimentos celebrados, para que possamos vivenciar como autênticos participantes. E é isso que a igreja chama de celebrar. É por isso que, por exemplo, o evangelho lido na Sexta-feira Santa é o de João, que tem uma forma de narração com a participação da Assembleia, para que os participantes possam se sentir parte dos acontecimentos. Principalmente naquela hora que todo mundo grita, crucifica, crucificam. Né? Aquilo ali que todos gritamos para dizer, é a nossa parte. Ele foi crucificado por nós, por nossa culpa, para a nossa salvação. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a celebrar o tríduo pascal com intensidade e profundidade, acolhendo o que significa Ele fez tudo por nós. Só assim experimentaremos a força do amor com que Deus ama a cada um de nós. Este amor deixará de ser apenas uma ideia bonita, para ser algo que experimentamos no nosso ser, que possamos dizer juntos com São Paulo: O amor de Cristo nos constrange, considerando que em que um só morreu por todos, logo todos morreram. Então, que nesse tríduo pascal nós nos sintamos como São Paulo, constrangido. Sabe quando alguém faz uma bondade muito grande para a gente, que a gente fica constrangido? A pessoa... Pior ainda é quando a pessoa ela nos trata muito bem. Todos nós, acho que em algum momento na nossa vida, já fez uma grosseria com alguém e alguém nos tratou muito bem depois dessa grosseria. Isso nos constrange. Nós o pecamos, nós o ofendemos, muitas vezes esquecemos dele, e ele nos constrange, morrendo por amor a nós. É um amor de constrangimento. É o que São Paulo dizia, o amor dele me constrange. Ele morreu por nós. Que nesta Semana Santa, cada um de nós possa se abrir para acolher o grande amor de Deus. Este acolhimento se dá na medida em que acompanhamos Jesus no seu caminho para o Calvário, em espírito de fé e humildade, usando os meios da liturgia, da palavra de Deus, da oração, que esses atos sejam nesses dias meios práticos de nos abrir ao amor de Deus. Retorno, meus queridos irmãos, Semana Santa, o tríduo pascal, é para rezar, é para meditar a palavra de Deus, é para participar da liturgia, não é para outra coisa. Meus irmãos, temos o ano todo para fazer tantas coisas até boas, listas, mas o ano todo, não é a Semana Santa. Semana Santa é para a gente acompanhar as celebrações, é para a gente viver em espírito de piedade, de recolhimento das coisas de Deus, pensando, lendo a palavra de Deus, vindo mais na igreja para rezar, visitando mais o sacrário. Se você não tem costume de vir à missa todo dia, se esforce para vir todo dia. É Semana Santa, né? É para a gente fazer algo mais. Rezarmos mais. Temos o ano todo para passear, para fazer tantas coisas. Tantas coisas boas e lícitas até. Mas Semana Santa é para a gente celebrar o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Celebrar, vivenciar, recordar, aprofundar o grande mistério do amor de Deus por nós. O amor de Deus, experimentado nessa Semana Santa, através dos meios que já citamos acima, será o amor com que verdadeiramente poderemos amar os nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Este amor não é o nosso amor limitado, que consequentemente nos faz amar de forma limitada. O amor de Deus em nós faz com que possamos amar os nossos irmãos com a maneira e a força de Deus. Mas para isso, meus queridos irmãos, nós precisamos experimentar esse amor, vivenciar este amor, receber esse amor de Deus. E o momento ideal para se receber
É o Tríduo Pascal, a Semana Santa. Momento de celebrarmos e cultivarmos esse grande amor de Deus de ter morrido no nosso lugar. Amém. Amém. Partilha aí com a pessoa do seu